Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos de forma simplificada, de forma resumida. Hoje nós estamos entrando na parte segunda, capítulo 2, chamado Da Encarnação dos Espíritos. É um capítulo até que grandinho, mas eu vou tentar fazer em um vídeo só, tá bom? Por favor, me acompanhem aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o botão do sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Vamos lá então. Primeira pergunta que Kardec faz a respeito da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. O que ele quer dizer? Para uns a encarnação ela traz muitas dificuldades, uma necessidade de correção de erros passados, de débitos passados, não como um castigo, a gente já entende isso, mas como uma necessidade de exercício para desbloquear, para tirar da alma, da culpa, da consciência, aqueles erros, aquelas coisas que não foram assim muito bem feitas no passado. Para outros espíritos é uma missão. Não que a missão seja fácil. Se nós formos ver os espíritos missionários, é uma coisa assim, é uma vida bastante difícil, com muitos desafios. Mas eles não estão ali para recuperar erros passados, e sim para semear o bem, para espalhar o Evangelho. Tem também um outro fim, a encarnação, que é a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. Ou seja, a criação divina precisa da atuação dos espíritos para que as leis possam funcionar. Os espíritos, desde a sua origem, não são criados para o nada, para a ociosidade. Tudo tem a sua aplicação, desde o menor até o maior, desde o mais ignorante até o mais perfeito espírito. Aí Kardec tem que perguntar, como bom humano, né? A gente tem que perguntar. Mas tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Puxa vida, se eu estou seguindo o caminho do bem, eu estou fazendo bem, eu preciso estar aqui? Para que eu preciso estar aqui, gente, se eu estou fazendo bem? A resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem méritos. A questão do mérito aqui não é um toma lá da cá, eu mereço, então eu ganho um presente, não é isso. A questão do mérito, quando se fala em espiritualidade, em progressão de espíritos, está na questão de eu passei por aquilo, eu me desenvolvi, eu lutei, então eu sei o que é passar por aquilo, eu sei como é me desenvolver, eu sei o que é lutar. E quando eu encontro dificuldades mais à frente, ou quando eu encontro espíritos irmãos que passam por dificuldades, eu sei como ajudá-los de uma forma melhor. Ele esmiuça. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Para que eu tenho que fazer o bem, então, se eu vou sofrer de uma forma ou de outra? Uma pergunta que às vezes está na nossa cabeça, né? Chegam mais depressa ao fim. Eu poderia até parar por aqui, porque isso aqui já é o suficiente para a gente entender, né? Para que eu tenho que passar por dificuldades? Para que eu vou fazer o bem se eu vou passar por dificuldades? A questão é que se eu não fizer o bem, se eu não escolher o bem, se eu não procurar ser uma criatura melhor, eu vou demorar muito mais para chegar no fim. É como nós vemos, por exemplo, na escola. A criança que resolve, que toma a iniciativa de ali procurar aprender, de se dedicar ao estudo, ela passa mais fácil por aquilo, passa mais rápido, com muito proveito, até mesmo com felicidade. Crianças que se dedicam ao estudo,
elas fazem as provas felizes, muitas vezes, porque elas sabem. Agora, as crianças que escolhem continuar num caminho da brincadeira, do não comprometimento, elas sofrem mais. Cada prova é um martírio. E eu posso falar por mim mesmo. Realmente, nós, a maioria de nós, podemos nos considerar crianças espirituais. Mas estamos aqui para progredir, né? Aí, Kardec vai perguntar sobre a questão da alma. Muitos falam em espírito, alma. Eu vou dar uma resumida aqui para não ler as perguntas. Mas assim, eu vou ler só a primeira. O que é alma? É um espírito encarnado. Temos espíritos e temos alma. Os dois são coisas diferentes? Não são. É simplesmente uma questão de palavras. Eu posso dizer que eu, antes de encarnar, sou um espírito. Quando eu encarno, eu sou alma. Quando eu desencarno, quando meu corpo morre, eu volto a ser um espírito. É simplesmente questão de palavras, não há modificação, ok? A gente vai ver aqui que Kardec faz algumas indagações, porque o termo alma é um termo bastante aberto e que dá bastante conflito de ideias, de concepções, né? Mas antes de tudo, o Kardec pergunta se há no homem alguma coisa além da alma e do corpo. Eu aqui encarnado, Paulo, há alguma coisa além do meu corpo e do meu espírito? E aí ele fala que há o laço que liga a alma ao corpo. Esse laço foi denominado por Kardec como perispírito. Esse laço é algo que o espírito necessita para poder lidar com a matéria, porque o espírito ele é imaterial. Okay? Para que ele possa lidar com a matéria, ele precisa de uma matéria mais sutil que o envolva, quase como se fosse um corpo espiritual, para que possa fazer essa interface, esse ligamento. Na época de Kardec, esses temas não foram muito aprofundados porque não era possível naquela época, o entendimento ainda não era possível. Hoje nós já sabemos, já temos um desenrolar muito grande sobre essa temática do perispírito. Nós já sabemos, de uma certa forma, que o perispírito ele é ligado ao corpo em determinados centros, que no momento da morte esses centros precisam ser desligados e que é justamente por isso que a pessoa, quando se mata, demora muito tempo para conseguir se desligar do corpo, porque não houve um desligamento apropriado, porque ela está muito materializada e ela continua sentindo as sensações do corpo. Mas esse é assunto para outro vídeo. A natureza desse laço, desse perispírito, é uma natureza então semimaterial. Quase podemos pensar assim, como se fosse um gás, mas ainda muito mais sutil do que isso, tá? É algo que não é palpável na maior parte do tempo, mas que pode se tornar palpável através de determinados efeitos físicos. Kardec segue aqui perguntando se a alma, lembrando que a alma é o espírito encarnado, independe do princípio vital. E veja só a resposta, né? O corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos constantemente. O que o Espírito está falando? Eu já falei. O corpo é apenas um envoltório, ok? Pode o corpo existir sem a alma? Será que o corpo humano poderia existir sem a alma? E a resposta aqui é que sim, pode. Só que, no momento em que a vida do corpo cessa, a alma o abandona. O que ele quer dizer, né, é que o corpo humano ele pode sobreviver sem a alma, mas não há inteligência. Ele vai falar isso aqui a seguir, né? Não há inteligência. Vejamos, por exemplo, o que nós já estudamos a respeito dos três reinos, por assim dizer, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. No reino vegetal, nós temos apenas corpo e vitalidade, mas não há alma
não há pensamento, não há inteligência, ok? E vamos seguir em diante. Eu acho que eu vou pular as questões em seguida, porque são mais... convém ler cada um, tá? Vamos passar aqui para a questão 141. Se há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e os circunvolve, ou seja, a alma está exterior ao meu corpo. E a resposta, a alma não se acha encerrada, a alma não está presa dentro do meu corpo, né? Também, acho que eu bati no microfone, né? A alma não está presa no meu corpo, ela também não está localizada no meu cérebro, no meu coração, na minha barriga. A alma, ela se exterioriza porque o espírito e o perispírito são expansíveis. Então, aquilo que nós chamamos de aura, que já foi até possível captar em fotografias, há um método que foi desenvolvido para isso, essa energia, né, a que muitos chamam, é a exteriorização da alma e do espírito ou alma e do perispírito, tá? Na questão seguinte, Kardec pergunta sobre a questão daquela teoria de que a alma se completa através do crescimento, ou seja, numa criança ela está incompleta, no adulto ela estaria completa, ou no idoso, né? E isso não procede, não é exatamente assim. O entendimento é outro. O espírito é sempre completo. Os órgãos do corpo é que estão em fase de desenvolvimento, e os órgãos do corpo, por estarem em fase de desenvolvimento, é que dão essa capacidade menor ou maior de entendimento e de exteriorização da inteligência do espírito. Quando nós dizemos, por exemplo, que a reencarnação ela se completa de uma forma mais sólida, somente a partir pelos seus 7 anos de idade nas crianças, isso não é uma coisa exata. A criança fez 7 anos e completou, não é isso. O que acontece é que antes disso há um desenvolvimento mais limitado de certos órgãos da inteligência que fazem o espírito ficar um pouco menos presente em questão de quem eu sou. Após mais ou menos os seus 7 anos, isso varia, o espírito começa a se apresentar de uma forma mais presente. Essas são as minhas índoles, esses são os meus pensamentos, essa é a minha forma de agir. Lá pela adolescência, 12, 13, 14, 15 anos, há uma nova mudança. É aí que o espírito toma ainda mais as rédeas, por assim dizer, se mostra ainda mais por quem ele é, ok? Isso está ligado ao desenvolvimento do corpo, dos hormônios e de uma série de coisas que possibilitam ao espírito que ele se mostre realmente quem ele é. É por isso que na infância é uma fase tão importante, porque é um relaxamento um pouco maior para que os pais possam guiar essas crianças no bom caminho, no bom entendimento. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Parece uma pergunta um pouco boba, eu só quis comentar ela aqui porque ela é importante. É só uma lembrança. Veja o que eles respondem. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. Nós vamos lembrar no capítulo anterior dos espíritos, quando a gente tem lá a escala espírita, onde é falado os diversos níveis em que podem estar os espíritos, e no livro dos médiuns, quando Kardec vai esmiuçar essa questão sobre as comunicações e de como qualquer espírito pode falar, pode se comunicar. Kardec, inclusive, tem uma passagem na Revista Espírita que ele conta de um médium que resolveu invocar o espírito de um pássaro, de uma pomba, e ele se apresentou, entre aspas.
não significa que o espírito da pomba se apresentou, porque ele não tem inteligência para isso. Só que pergunte e alguém vai se apresentar. Por isso é tão importante a seriedade, o estudo, o conhecimento, o destino sério e de bom cunho para todas as invocações, por assim dizer. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Ele está dizendo aqui, Platão, Sócrates e tantos outros, inclusive recentemente, os filósofos, aqueles que se lançaram aos estudos da psicologia, avançaram muito, conseguiram entender muitas coisas, mas por que nenhum deles chegou ao conhecimento da verdade? Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. A gente precisa lembrar que a doutrina espírita não é uma religião, não é uma seita, é a doutrina dos espíritos que está na ordem das coisas naturais, como diz Kardec. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos diz respeito à natureza da criação dos espíritos, da progressão dos espíritos, do porquê a gente tem que passar por essa progressão. Portanto, quando ele diz que esses homens eram precursores, significa que eles estavam lá formulando ideias, muitas vezes em sonho, muitas vezes através de uma certa mediunidade intuitiva, recebiam um grau de algum entendimento novo que tinha muito de acerto e alguns erros, por conta de não ser um momento em que a ciência estava pronta para adentrar naquele rumo. Foi somente com a chamada terceira revelação, isto que nós estamos estudando, que foi um estudo de forma científica lançado sobre a doutrina dos espíritos, que pudemos começar a adentrar de uma forma muito mais compreensiva e sólida a respeito desses conhecimentos que hoje nós podemos estar aqui estudando. Aqui, Kardec vai perguntar na 146 aquilo que a gente já falou sobre a questão da alma estar no corpo de uma forma determinada em um certo lugar. Não é assim que se procede, mas quando se diz isso, o que se quer dizer, e alguns espíritos podem dizer assim, se quer dizer que, por exemplo, num homem de inteligência, num sábio, o espírito se encontre de uma forma mais manifestada na inteligência. Assim como num homem, num espírito mais ligado aos vícios, ele se manifeste, ele esteja mais ligado àqueles órgãos que lhe servem para o vício, ok? Não significa que ele está circunscrito ali, ligado apenas ali, naquele centro vital. Significa apenas que ele pode exteriorizar naquele centro vital o principal de seus pensamentos, de suas manifestações. É assim que, por exemplo, alguém que ande muito preocupado, que ande muito estressado, começa a manifestar através desse descontrole emocional, muitas vezes nos órgãos da face, nos olhos, na pele, uma certa constrição, uma inquietação. E isso, então, acaba gerando, essa ansiedade acaba se estendendo muitas vezes para o estômago, porque passa a comer de forma desordenada e ele começa a gerar uma doença. É assim que acontece. Por isso que a gente precisa tanto buscar o equilíbrio. E aqui Kardec vai terminar falando sobre o materialismo. Aqui é muito rápido. A respeito do materialismo, questão 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são com tanta frequência levados ao materialismo? Fisiologista era chamado os médicos naquela época, tá? Então médico era fisiologista. E aqui, ele está falando que o fisiologista ele se refere tudo àquilo que ele vê. O médico, o cientista, ele se refere a tudo aquilo que ele vê.
mas que é levado pelo orgulho, né? Que julga saber tudo. Eu estou aqui e veja só, naquela época os médicos tinham um entendimento ainda muito mais limitado do que tem hoje a respeito do funcionamento do corpo, do cérebro, de muitas outras coisas. E mesmo assim, sempre é o orgulho achando que o que eu estou vendo aqui é a resposta de tudo, eu sei tudo porque eu... Entende o que eu estou querendo dizer? E não para pensar que ver tudo muitas vezes consegue restaurar de uma certa forma a vida através de primeiros socorros, de uma cirurgia, mas não para pensar que, apesar de tudo isso, nós não temos a mínima capacidade de criar a vida, porque nós não sabemos como ela funciona, como é essa criação. Não é de lastimar, então, que o materialismo seja uma consequência dos estudos, que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Devemos daí concluir que os estudos são perigosos? Aqui o que ele está perguntando é assim: não deveriam esses estudos, se o médico foi lá, estudou, fez de tudo e mesmo assim ele não consegue dar a vida? Se ele estudou, por exemplo, um psicólogo, estudou, fez de tudo e mesmo assim ele não consegue reverter um quadro que no fim das contas é obsessivo, um quadro em que a pessoa diga que está talvez tendo ocasiões que são assim mediúnicas para os quais o médico não tem sequer explicação, o psicólogo, o psiquiatra não tem a explicação porque ela traz ali um fato verdadeiro e ele se limita a dizer: não posso explicar a respeito disso. Não deveria isso justamente mostrar a ele que existe algo a mais? E a questão aqui é que eles respondem, não é que o materialismo seja uma consequência desses estudos, muito pelo contrário. O que acontece é que o homem tira deles uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo. Na verdade, na maioria das vezes, eles estão mais amedrontados por conta do próprio orgulho. Por quê? Alguém que não queira acreditar no plano espiritual, numa inteligência superior, e se vê forçado a acreditar nisso, se amedronta e diz: não, isso não é possível, eu simplesmente não explico, e se limita a isso. Mas veja só a observação no fim. Essa observação foi dada por resposta dos espíritos, não é Kardec que está dizendo isso aqui. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com o que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostre-lhes uma âncora de salvação e eles se agarrarão pressurosamente, avidamente. O que ele quer dizer aqui, por isso que eu destaquei ao espírito que está dizendo, ele sabe do que ele está dizendo, porque os espíritos sondam as mentes humanas e ele sabe que grande parte dessas mentes apenas encontra um vazio à frente, porque ela nunca se lançou a estudar, a compreender, porque ela tem uma concepção muito vazia, muito vaga do que seja o espírito, a alma, uma espiritualidade, e que muitas vezes foi levada a uma certa incompreensão, até mesmo pelo fato de, em família ou dentro de uma igreja, notar coisas que são incongruentes, né? Que não se explicam. E então ele age pelo sentido de isso não é possível, isso não pode ser Deus, não pode ser assim, não acredito. Se, de boa vontade, eles se lançassem ao estudo, ao conhecimento que preencheria esse vazio, então seria, como ele diz aqui, uma âncora de salvação. Quantas pessoas no passado não foram levadas ao descrédito por conta da doutrina do diabo, do inferno? Quando a inteligência, quando ela começa a se perguntar e falar, mas espera aí, se Deus é todo bondade, como pode haver um espírito que ele relegue ao sofrimento eterno? Se Deus é todo bondade, como pode ter criado
esses chamados anjos, como espíritos, como seres já dotados de toda a bondade, de toda a perfeição e que não tem que passar tudo isso aqui que a gente está passando? Então a pessoa se coloca na negação. Quando nós adentramos o estudo do Espiritismo e conseguimos entender essas questões da evolução, da razão de tudo, do porquê nós somos criados ignorantes, de que até Jesus, que até todos os anjos passaram pelas mesmas coisas que nós estamos passando, abre-se um leque para uma outra compreensão. Certo? Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Leiam, estudem esse capítulo, porque eu dei uma resumida legal. Depois desse fim aqui, aí tem uma boa reflexão de Kardec, aqui uns 4 parágrafos grandes, onde ele faz uma reflexão muito aprofundada. E se tiverem dúvidas, se sobrou alguma coisa, comentem aqui embaixo para a gente discutir. Que Deus, que Jesus nos ilumine, que esses ensinamentos, esses momentos possam trazer muita construção para nós e por todos aqueles que do plano espiritual nos acompanham. Que Jesus ilumine sua mente, sua família, a todos nós, enfim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.